Uma mulher desesperada aceita um casamento arranjado com um rico fazendeiro desconhecido. Mas ao entrar no quarto matrimonial, descobre que seu marido é o mesmo homem que mudou sua vida 15 anos atrás. A coincidência impossível revela segredos enterrados há muito tempo e um destino que os conectou de formas que ninguém poderia imaginar. Uma história de segundas chances, memórias perdidas e um amor que o tempo não conseguiu apagar. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O vestido de algodão cru pesava nos ombros de Lívia, como se fosse feito de pedra. Não, era o tecido, ela sabia, mas o significado daquele momento. A cerimônia havia sido breve, quase burocrática. Um juiz, 2 testemunhas desconhecidas e papéis assinados com uma caneta que vazava tinta. Agora, subindo os degraus de aroeira da casa grande, seus passos ecoavam pela varanda como prenúncios de uma vida que ela escolhera por desespero, não por desejo. A senhora deve estar cansada da viagem, disse Sebastiana, a governanta, de lábios finos e olhos que pareciam sempre calcular algo. O senhor Eudoro pediu para avisá-la que chegará pela manhã. Teve que resolver assuntos na cidade. Lívia assentiu, grata pela ausência do marido naquela primeira noite. Um marido que conhecera apenas por fotografias e cartas formais, trocadas ao longo de 3 meses de negociações. Um arranjo nascido da necessidade, a dela de salvar a mãe doente e a fazenda hipotecada. A dele, segundo o advogado, de constituir família antes dos 50 anos para satisfazer cláusulas de um testamento familiar. Seu quarto é no final do corredor, continuou Sebastiana, caminhando à frente com uma postura que deixava claro quem realmente comandava aquela casa. Há décadas. O aroma de cera de carnaúba e ervas secas preenchiam o ambiente, misturando-se ao cheiro distante de café recém-coado. As tábuas do assoalho gemiam sob seus pés, como se a casa antiga estivesse viva, testemunhando mais uma mulher que chegava para habitar suas entranhas de madeira e segredos. Nas paredes, retratos de pessoas sérias, de olhares severos, acompanhavam sua caminhada pelo corredor mal iluminado. Os bastos estão nestas terras há 5 gerações, explicou Sebastiana, notando o olhar de Lívia para os retratos. E pretendemos continuar por muitas mais. A escolha das palavras não passou despercebida. Pretendemos, não pretendemos que vocês continuem. Lívia respirou fundo. Aos 45 anos, com as mãos marcadas pelo trabalho e o rosto que já não escondia o tempo, ela não tinha ilusões românticas. Estava ali por um acordo, um contrato vantajoso para ambas as partes. Seu coração já havia aprendido a se contentar com pequenas alegrias, e a felicidade matrimonial não era uma delas. Este é seu quarto, anunciou Sebastiana, abrindo uma porta pesada de madeira entalhada. O senhor Eudoro dorme no aposento ao lado. Há uma porta de comunicação, mas ele raramente a usa. A governanta deixou no ar o que não precisava ser dito. O casamento seria, muito provavelmente, apenas no papel. Melhor assim, pensou Lívia, enquanto entrava no quarto espaçoso com janelas que davam para o pomar. A brisa da noite balançava as cortinas de renda, trazendo o perfume das laranjeiras em flor. O jantar será servido em 1 hora, informou Sebastiana antes de se retirar, fechando a porta com um clique discreto. Sozinha, finalmente, Lívia deixou os ombros caírem. Passou os dedos pelo dossel da cama antiga, sentindo a madeira polida pelo tempo. Um baú de couro repousava aos pés da cama, e uma penteadeira com um espelho oval ocupava o canto oposto do quarto. Tudo ali tinha história. Pertencia a alguém, menos ela. Aproximou-se da janela, observando a luz do entardecer dourar as copas das árvores. Ao longe, o mugido do gado retornando para os currais e o canto melancólico de uma juriti compunham a sinfonia do sertão. Era bonito, mas não era seu lar. Ainda não. Virou-se para desfazer a mala quando seus olhos capturaram algo na parede lateral. Um quadro, uma fotografia emoldurada em madeira rústica de jacarandá. Seu coração saltou uma batida, depois outra. As pernas fraquejaram enquanto se aproximava, incrédula. Era impossível. Tinha que ser uma coincidência bizarra.
Na fotografia em preto e branco, um homem de uns 30 anos sorria discretamente, apoiado em uma cerca de madeira. Ao fundo, um ipê em flor criava uma moldura natural. Era a mesma imagem que ela guardava há 15 anos, em um porta-retratos barato, escondido no fundo de uma gaveta, para que ninguém questionasse sua origem ou significado. Lívia tocou o vidro que protegia a fotografia, sentindo um tremor percorrer seus dedos. Aquele homem, seu marido agora, era o mesmo que havia parado na estrada empoeirada 15 anos atrás, quando o pneu de seu velho caminhão furou em meio a uma tempestade. O mesmo que a ajudou sem fazer perguntas, que pagou a internação de sua mãe quando soube do diagnóstico, que desapareceu sem deixar endereço ou nome completo. O homem que ela procurou por anos, apenas para agradecer, e agora estava casada com ele. Mas como? Por quê? E por que ele não mencionara nada nas cartas? Será que não a reconheceu? 15 anos mudavam uma pessoa, é verdade. O tempo não fora generoso com ela, que vira a juventude ser consumida por preocupações e trabalho duro. O som de passos no corredor a fez recuar, afastando-se do retrato, como se tivesse sido pega em um ato proibido. Batidas na porta. Dona Lívia? Era a voz de uma mulher diferente, mais jovem. Meu nome é Rosilda. Sou irmã de Eudoro. Vim dar-lhe as boas-vindas. Lívia respirou fundo, tentando acalmar o tremor nas mãos, e abriu a porta. Diante dela estava uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos presos em um coque severo, olhos idênticos aos do homem da fotografia. Analisou Lívia de cima a baixo, com um sorriso educado que não alcançava os olhos. Espero que esteja confortável, disse Rosilda, entrando no quarto sem aguardar convite. Meu irmão tem ideias peculiares às vezes. Este casamento, por exemplo. Havia algo de cobra nas palavras dela, um veneno sutil, mas Lívia estava acostumada com mulheres assim. Enfrentara muitas na vida. Seu irmão parece ser um homem prático, respondeu com calma. Assim como eu. Rosilda percorreu o quarto com o olhar, detendo-se no retrato que tanto perturbara Lívia momentos antes. Ele gosta desta fotografia. Diz que traz sorte, comentou desinteressada. Foi tirada pouco antes do acidente. Acidente. A palavra escapou antes que Lívia pudesse contê-la. Sim, há uns 14, 15 anos, uma pancada na cabeça durante uma tempestade. Perdeu parte da memória daquele período. Rosilda estudou a reação de Lívia com interesse renovado. Por quê? Conhecia meu irmão antes? O chão pareceu desaparecer sob os pés de Lívia. Era por isso que ele não a reconhecera. Não se lembrava. Parte de sua memória havia sido apagada, justamente a parte que incluía ela. Não, respondeu mantendo a compostura. Apenas curiosidade. No pátio, o sino anunciou o jantar. Rosilda sorriu, dessa vez com um brilho calculista no olhar. Vamos? A família está ansiosa para conhecer a nova senhora Bastos. Enquanto seguia Rosilda pelo corredor, Lívia sentia o peso de um segredo inesperado sobre seus ombros. O destino havia traçado um círculo perfeito, trazendo-a de volta para o homem que mudara sua vida anos atrás. Mas agora, ele não se lembrava dela. E contar a verdade poderia parecer uma manipulação, uma mentira. No final do corredor, uma menina de uns 10 anos observava as duas mulheres com curiosidade. Tinha os cabelos crespos presos em tranças e segurava um gato malhado nos braços. Esta é Noelma, filha da cozinheira, apresentou Rosilda com indiferença. Está sempre por aqui, apesar dos meus esforços para mantê-la na parte dos empregados. A menina abaixou os olhos, mas não antes de Lívia captar um brilho de desafio neles. Sorriu para a criança, que retribuiu discretamente antes de desaparecer por uma porta lateral. Aquela noite seria apenas o início de uma jornada mais complexa do que Lívia poderia imaginar. Enquanto descia as escadas para o jantar, uma certeza crescia em seu peito. Havia um propósito maior naquele reencontro, uma segunda chance disfarçada de coincidência. O que ela não sabia era que outros olhos também haviam notado sua reação ao ver o retrato. Olhos atentos que não perdoavam intrusos, especialmente aqueles que traziam no rosto o peso de segredos antigos. O jantar transcorreu como uma peça bem ensaiada.
Lívia ocupou seu lugar na cabeceira oposta da mesa de jacarandá, sentindo os olhares dos familiares dissecando cada gesto seu. A prataria reluzia sob o lustre de cristal, enquanto Sebastiana comandava o serviço com precisão militar. O aroma do ensopado de carne com mandioca preenchia o ambiente, mas Lívia mal conseguia sentir o gosto da comida. Nossa nova parenta não é muito falante, observou um senhor de cabelos grisalhos que foi apresentado como Nicolau, tio por parte de mãe de Eudoro. Espero que não seja tímida demais para os negócios da família. Lívia não terá que se preocupar com negócios, cortou Rosilda, servindo-se de vinho. Eudoro cuida disso muito bem sozinho. Com sua ajuda indispensável, claro, completou Sebastiana em uma rara demonstração de apoio à irmã do patrão. A aliança entre as duas mulheres era evidente, unidas pelo objetivo comum de proteger o patrimônio dos Bastos e, mais importante, de manter Lívia em seu lugar, o de forasteira, de intrusa. Tenho experiência em administração de propriedades, respondeu Lívia com serenidade, cortando um pedaço de carne. Mantive a fazenda de minha família funcionando por 15 anos, mesmo com poucos recursos. Um silêncio momentâneo percorreu a mesa. Ninguém esperava que a noiva arranjada, vinda do interior com roupas simples e modos contidos, demonstrasse autoconfiança. Mas não o suficiente para evitar as dívidas, presumo, alfinetou Rosilda. Lívia sustentou o olhar da cunhada. Suficiente para manter minha mãe viva e com tratamento adequado por todos esses anos. As propriedades são apenas terra, respondeu e seu tom, embora suave, carregava uma firmeza inegável. As pessoas são o que realmente importa. Outro silêncio, este mais profundo. Sebastiana trocou olhares com Rosilda e o tio Nicolau esboçou um sorriso surpreso. Havia algo na dignidade de Lívia que inspirava um respeito relutante. Após o jantar, Lívia pediu licença para se recolher. O dia havia sido longo, e a descoberta da fotografia ainda reverberava em sua mente como um sino distante. Ao subir as escadas, notou uma porta entreaberta no final do corredor. Por um instante, pensou ter visto o brilho de olhos infantis observando-a, mas quando piscou não havia ninguém. Em seu quarto, deixou o corpo cansado afundar na cama macia, mas o sono não veio. Pensamentos e perguntas rodopiavam em sua cabeça. Por que o destino a traria de volta para esse homem? O que significava esse reencontro? A madrugada já avançava quando Lívia foi despertada de um sono leve pelo ruído de passos no corredor. Portas se abrindo e fechando, vozes masculinas abafadas. Eudoro havia chegado. Sentou-se na cama, o coração acelerado. Através da porta de comunicação entre os quartos, ouviu o barulho de gavetas sendo abertas, o tilintar de uma garrafa contra um copo. Depois, silêncio. Lívia permaneceu imóvel, como se qualquer movimento pudesse quebrar o frágil equilíbrio daquele momento. Do outro lado da parede, o homem que mudara sua vida uma vez e agora a transformava novamente, preparava-se para dormir, inconsciente da verdadeira natureza de sua conexão. O sol mal havia nascido quando Lívia despertou com batidas suaves na porta. Era Noelma, a menina que vira na noite anterior, trazendo uma bandeja com café, pão de queijo e goiabada. Dona Sebastiana mandou o desjejum. Disse que a senhora deve estar cansada da viagem, explicou a criança, colocando a bandeja sobre uma mesinha. Obrigada, Noelma, sorriu Lívia. Você sempre acorda tão cedo? Todo mundo aqui acorda com as galinhas, respondeu a menina com naturalidade. Seus olhos correram pelo quarto, detendo-se curiosos no retrato de Eudoro. O patrão chegou de madrugada. Tá no curral com os peões. A forma como a menina falava, direta e sem cerimônias, era refrescante após a tensão do jantar na noite anterior. Você gosta de viver aqui, Noelma? Perguntou Lívia, mordiscando um pão de queijo. A criança deu de ombros. Minha mãe trabalha aqui desde antes de eu nascer. Diz que temos sorte, respondeu e então abaixando a voz. Mas Dona Rosilda não gosta que eu fique na casa grande. Diz que não é lugar de criança. Todas as casas deveriam ter crianças, sorriu Lívia, oferecendo um pedaço de pão de queijo. Deixam os lugares mais vivos.
Noelma aceitou a oferta com um sorriso tímido. Houve uma troca silenciosa de cumplicidade entre as duas, um pacto não verbalizado de aliança em território hostil. "O Sr. Eudoro é bom com você?" perguntou Lívia, tentando soar casual. "Ele é quieto, mas bom", respondeu a menina, sentando-se na beirada da cama sem cerimônia. "Depois do acidente ficou assim, fechado. Antes minha mãe diz que ele ria mais." Lívia assentiu, absorvendo cada informação. O homem que conhecera brevemente 15 anos atrás tinha olhos risonhos e fala mansa. Alguém que parou para ajudar uma desconhecida na estrada e depois desapareceu sem aceitar agradecimentos. "O que aconteceu no acidente?" questionou, incapaz de conter a curiosidade. "Foi na estrada velha durante uma tempestade", contou Noelma, ajeitando suas tranças. "Ele bateu a cabeça. Ficou dormindo muitos dias. Quando acordou, não lembrava de algumas coisas. Minha mãe diz que é por isso que ele olha tanto para aquela foto na parede. Tenta lembrar." O coração de Lívia apertou. A memória perdida dele era justamente a que incluía seu breve encontro, aquele momento que ela guardara como um tesouro por tantos anos. Passos no corredor interromperam a conversa. Noelma levantou-se rapidamente. "Preciso ir. Dona Sebastiana não gosta que eu fique conversando", sussurrou dirigindo-se para a porta. Antes que pudesse sair, a porta se abriu. Eudoro Bastos, em carne e osso, mais velho que na fotografia, mas com os mesmos olhos penetrantes, parou na soleira. "Bom dia", disse ele, olhando primeiro para Noelma, depois para Lívia. "Espero não estar interrompendo." Havia uma gentileza natural em sua voz, o mesmo tom que Lívia lembrava da estrada enlameada, quando ele se ajoelhara para trocar o pneu de seu caminhão velho sob chuva torrencial. "A senhora acordou bem, patrão?" perguntou Noelma, formal. De repente, "Eu só trouxe o café." Eudoro sorriu para a menina, um sorriso que suavizou as linhas de seu rosto. "Fez bem, pequena. Agora vá ajudar sua mãe." Depois, voltando-se para Lívia. "Perdoe-me por não ter estado aqui para recebê-la ontem. Houve problemas com a barragem." Lívia levantou-se, consciente de estar apenas com a camisola sob o robe. 15 anos atrás, havia se envergonhado de suas roupas manchadas de lama diante dele. Agora a história se repetia de outra forma. "Não há problema. Sua família foi acolhedora", respondeu, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eudoro riu, um som breve e baixo que não combinava com a austeridade da casa. "Minha irmã e Sebastiana podem ser difíceis no começo", admitiu, "mas são leais." Uma pausa desconfortável pairou entre eles. Era a primeira vez que conversavam como marido e mulher, embora para ela fosse um reencontro. Para ele, um primeiro encontro. "Gostaria de conhecer a propriedade hoje?" ofereceu ele, "se não estiver muito cansada da viagem." Havia algo em seus olhos, uma curiosidade genuína, como se ela fosse um livro que ele não conseguia decifrar completamente. "Eu gostaria muito", respondeu Lívia, e acrescentou quase sem pensar. "Especialmente o riacho. Sempre gostei, de água corrente." Algo lampejou no olhar dele. Uma sombra de reconhecimento, talvez? Tão rápido quanto veio, desapareceu. "Curioso", murmurou Eudoro. "É meu lugar favorito na fazenda." O sol já estava alto quando Lívia e Eudoro deixaram a casa grande. Ela havia trocado o vestido urbano por uma saia de algodão e uma blusa simples, roupas mais adequadas ao campo que trouxera na pequena mala. O cheiro de terra molhada e capim recém-cortado preenchia o ar da manhã, enquanto caminhavam lado a lado pelos caminhos de pedra que cortavam o jardim. À distância, os campos de algodão formavam manchas brancas na paisagem verdejante. "A propriedade tem 5.000 hectares", explicou Eudoro, apontando para o horizonte. "Começou com meu bisavô, com apenas 1/3 disso. Cada geração expandiu um pouco, sempre respeitando as águas e a terra." Havia orgulho em sua voz, não de ostentação, mas do tipo que nasce do respeito pelo trabalho de gerações. Lívia observou seu perfil contra a luz da manhã. Os 15 anos haviam deixado marcas, linhas mais profundas no canto dos olhos, alguns fios prateados na barba bem aparada. Mas continuava sendo o mesmo homem que vira na estrada, com aquele olhar que parecia enxergar além das aparências. "É uma terra bonita", comentou ela.
Lembra um pouco a fazenda onde cresci antes de tudo mudar. Eudoro a observou com curiosidade. No jantar, Rosilda mencionou que você manteve a propriedade de sua família por anos. Deve ter sido difícil. Foi, admitiu Lívia, enquanto contornavam um pomar de laranjeiras. Especialmente depois da doença de minha mãe. Mas aprendemos a ser fortes quando não há outra escolha. Algo na simplicidade de sua resposta pareceu tocar Eudoro. Por um momento, seu olhar se deteve nela, como se tentasse decifrar um enigma. Tenho a impressão de que já nos conhecemos, comentou ele, interrompendo a caminhada. Há algo familiar em sua voz. O coração de Lívia acelerou. Seria possível que alguma parte dele a reconhecesse, apesar do acidente? Talvez em outra vida. Respondeu com um sorriso contido, desviando o olhar. Ainda não estava pronta para revelar a verdade. Continuaram andando, passando por galpões, onde trabalhadores selecionavam algodão, por currais onde peões domavam potros. Em cada lugar, os empregados cumprimentavam Eudoro com respeito genuíno, não o tipo nascido do medo. Alguns olhavam para Lívia com curiosidade, outros com desconfiança. Notícias corriam rápido nas fazendas. Ali está o riacho, apontou Eudoro, após meia hora de caminhada. Era uma visão que Lívia jamais poderia esquecer. O curso d'água serpenteava entre pedras antigas, criando pequenas cascatas e remansos sombreados por ingazeiras centenárias. Era idêntico à sua lembrança, o lugar onde havia parado para descansar antes do pneu furar, onde Eudoro a encontrara, lutando contra a lama e a chuva. É lindo, murmurou sentindo um nó na garganta. Venho aqui quase todos os dias, confidenciou ele, conduzindo-a por uma trilha que descia até a margem. Depois do acidente, era o único lugar onde conseguia pensar com clareza. Sentaram-se em um tronco caído, observando a água clara correr sobre seixos coloridos. Lívia fechou os olhos por um instante, deixando as memórias fluírem como a água do riacho. 15 anos antes, ele havia se ajoelhado na lama para ajudá-la, ignorando a chuva forte que ensopava suas roupas caras. Depois, ao saber da situação de sua mãe, insistira em levá-las ao hospital na cidade. O que você está pensando? Perguntou Eudoro, interrompendo suas lembranças. Em como a vida dá voltas, respondeu honestamente. Há um mês eu não imaginava estar aqui. Eudoro pegou uma pedra lisa e a fez saltar sobre a superfície da água. Nem eu imaginava estar casado, admitiu com uma franqueza surpreendente. Foi ideia de meu tio Nicolau. Disse que era hora de seguir os costumes da família. Fez uma pausa, olhando para ela. Espero que não se arrependa. Não me arrependo das coisas que faço por necessidade, respondeu Lívia, sustentando seu olhar. Apenas das que deixo de fazer por medo. Algo mudou no semblante dele, como se suas palavras tivessem tocado alguma corda profunda. Sabe o que é estranho? Disse Eudoro, inclinando-se para pegar outra pedra. Depois do acidente, tenho esses fragmentos, memórias que não consigo encaixar em lugar nenhum. Lançou a pedra, que saltou 5 vezes antes de afundar, como se houvesse dias inteiros que simplesmente desapareceram. Lívia sentiu a garganta secar. O encontro deles havia sido um desses dias perdidos. Os médicos disseram que é normal, continuou ele. Mas às vezes sonho com coisas que não sei se aconteceram ou se inventei. Uma estrada na chuva, uma mulher pedindo ajuda. Olhou para ela, confuso. É estranho como a mente prega peças. Não eram peças da mente, Lívia quis dizer. Era real. Era ela. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. O som de passos rápidos interrompeu o momento. Era Noelma, correndo pela trilha, os cabelos crespos balançando com o movimento. Senhor Eudoro, chamou o ofegante. Dona Sebastiana mandou avisar que o doutor Zacarias chegou. Disse que é urgente. O rosto de Eudoro se fechou imediatamente, retornando à expressão séria que Lívia vira ao conhecê-lo naquela manhã. Obrigado, Noelma, disse, levantando-se. Depois para Lívia. Peço desculpas. Zacarias é meu advogado. Se veio sem avisar, deve ser importante. Não se preocupe comigo, respondeu ela. Conheço o caminho de volta. Eudoro hesitou, parecendo dividido entre a obrigação e o desejo de continuar a conversa. Não, eu a acompanho, decidiu finalmente.
Caminharam em silêncio. De volta à casa grande, a intimidade momentânea do riacho já se dissipando como névoa sob o sol. Na varanda, um homem de terno claro aguardava, consultando o relógio com impaciência. Quando ergueu os olhos e viu Lívia, seu rosto demonstrou surpresa. "Esta é minha esposa, Lívia", apresentou Eudoro. "Lívia, este é Zacarias Pinto, advogado da família há muitos anos." O homem se recompôs rapidamente, estendendo a mão com um sorriso que não alcançava os olhos. "É um prazer conhecê-la, Sra. Bastos", disse, estudando-a com intensidade. "Sua fisionomia me é familiar. Já nos encontramos antes?" Lívia sentiu um calafrio. Zacarias havia estado no hospital naquele dia, anos atrás. Fora ele quem trouxera o dinheiro para o tratamento de sua mãe, a pedido de Eudoro. "Não creio", respondeu mantendo a compostura. "Tenho um rosto comum." "Nada em você me parece comum", comentou Zacarias, ainda analisando-a. Eudoro percebeu a tensão. "Vamos ao escritório", disse firmemente. "Lívia deve estar cansada do passeio." Enquanto os homens se afastavam, Lívia notou Sebastiana observando-a da janela da sala. A governanta não tentou disfarçar o olhar de suspeita. Do outro lado do pátio, Rosilda conversava com uma mulher elegante que acabara de descer de um carro luxuoso. Noelma aproximou-se silenciosamente de Lívia. "Aquela é Dona Érica", sussurrou. "A que ia casar com o patrão antes do acidente." E antes que Lívia pudesse responder, acrescentou: "Ela vem toda semana desde que soube do seu casamento. Érica Gouveia era exatamente como Lívia imaginara uma pretendente dos Bastos. Cabelos perfeitamente penteados, roupas de grife discretas e aquele ar de quem nunca precisou economizar para comprar remédios. O contraste entre as duas mulheres era evidente até para os olhos menos atentos, uma representando a tradição e a continuidade, a outra, uma intrusa, uma quebra no curso natural dos acontecimentos. "Dona Lívia", chamou Rosilda com um sorriso forçado. "Venha conhecer nossa querida amiga Érica." Não havia como evitar o encontro. Lívia atravessou o pátio sob o sol forte, consciente do vestido simples que usava e das manchas de terra em suas mãos, resultado do passeio pelo riacho. "É um prazer finalmente conhecê-la", disse Érica, estendendo a mão com unhas perfeitamente manicuradas. Seu sorriso era estudado, educado, vazio de calor. "Rosilda me falou tanto sobre você." "Imagino que sim", respondeu Lívia, apertando a mão oferecida com firmeza. "Embora tenhamos nos conhecido apenas ontem." Um brilho de irritação passou pelos olhos de Rosilda, enquanto Érica mantinha o sorriso intacto. Soube que veio do interior. "Deve ser difícil se adaptar a uma propriedade tão grande", comentou Érica, inspecionando Lívia dos pés à cabeça. "Se precisar de qualquer orientação, estou à disposição. Conheço os Bastos desde criança." A mensagem estava clara. "Você é uma estranha, eu pertenço a este lugar." "Agradeço a oferta", respondeu Lívia com calma. "Mas cresci em uma fazenda. Terra é terra, não importa o tamanho." Um silêncio desconfortável se instalou, quebrado pela chegada de Sebastiana, anunciando que o almoço seria servido em breve. "Você nos acompanha, Érica?" convidou Rosilda, lançando um olhar desafiador para Lívia. "Adoraria", aceitou a mulher. "Se a nova senhora da casa não se importar, claro." Todas as cabeças se viraram para Lívia. Era um teste, ela sabia. Uma avaliação de sua posição, de sua força. "Esta é sua casa também, pelo que entendi", respondeu Lívia, encarando Érica diretamente. "Será um prazer conhecê-la, melhor durante o almoço." O almoço transcorreu como uma partida de xadrez, com movimentos calculados e tensão silenciosa. Eudoro e Zacarias juntaram-se a elas, trazendo consigo o peso de conversas interrompidas e decisões não reveladas. O advogado continuava a lançar olhares intrigados para Lívia, como se tentasse posicioná-la em alguma memória distante. "Zacarias me informou que está tudo em ordem com a documentação do casamento", anunciou Eudoro, enquanto Sebastiana servia o feijão tropeiro. "As cláusulas do testamento de meu pai foram cumpridas. Era o mínimo que se esperava", comentou Rosilda, seu tom deixando claro o que pensava do arranjo. Érica manteve-se em silêncio, mexendo na comida sem realmente comer.
Seus olhos, porém, não deixavam Eudoro, observando cada movimento, cada expressão. Então o casamento foi apenas para cumprir uma cláusula? Perguntou Lívia diretamente, surpreendendo a todos com sua franqueza. Eudoro pareceu desconfortável. Meu pai tinha preocupações tradicionais. Queria garantir que a fazenda permanecesse nas mãos da família, com a próxima geração. Uma preocupação legítima, interveio Zacarias. Muitas propriedades são divididas ou vendidas por falta de herdeiros diretos. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. A expectativa de herdeiros pairava no ar como uma sentença não pronunciada. Aos 45 anos, Lívia sabia que suas chances de maternidade diminuíam a cada dia. Eudoro, não se esqueça do Festival da Colheita no próximo fim de semana, lembrou Érica, mudando habilmente de assunto. Como em todos os anos, estou organizando a parte cultural. Espero que a senhora Bastos nos honre com sua presença. Lívia reconheceu a jogada pelo que era. Uma forma de demonstrar território, de reafirmar posição. Não perderia por nada, respondeu com um sorriso leve. Sempre gostei de festas populares. Após o almoço, Eudoro pediu licença para retornar ao escritório com Zacarias. Ao passar por Lívia, tocou levemente seu braço e sussurrou. Perdoe o interrogatório. Elas precisam de tempo. Havia uma gentileza em sua voz que contrastava com a frieza do ambiente. Lívia assentiu, sentindo o calor daquele breve contato persistir em sua pele. Rosilda e Érica deslocaram-se para a varanda, onde conversavam em tons baixos, ocasionalmente olhando em sua direção. Lívia decidiu que precisava de ar. Saiu pelos fundos da casa, encontrando um pequeno jardim de ervas onde Noelma ajudava uma senhora mais velha a colher manjericão. Dona Lívia saudou a menina com um sorriso aberto. Esta é minha avó, Dona Generosa. Ela cuida das ervas da fazenda. A senhora ergueu olhos enrugados, mas vivos para Lívia. Havia sabedoria em seu olhar. O tipo que não vem de livros, mas de décadas, observando a vida e as pessoas. A moça que casou com o patrão, disse Generosa, analisando-a. Tem olhos de quem já viu muito caminho. Alguns mais difíceis que outros, admitiu Lívia, ajudando a senhora a se levantar. Generosa pegou suas mãos calejadas entre as suas, ainda mais marcadas pelo tempo. Vejo que sabe o que é trabalho, comentou a provadora. Não como aquela outra, a Érica. Noelma arregalou os olhos, preocupada com a franqueza da avó, mas Lívia apenas sorriu. A senhora trabalha aqui há muito tempo? Perguntou genuinamente interessada. Desde menina, respondeu Generosa, conduzindo-a para um banco de madeira sob uma jabuticabeira. Vi o senhor Eudoro nascer. Vi também o acidente mudar, ele. Lívia sentiu o coração acelerar. Como ele era antes. Os olhos da velha brilharam com memórias. Mais leve. Ria com facilidade. Depois que voltou do hospital, era como se parte dele tivesse ficado na estrada. Noelma se aproximou, sentando-se aos pés da avó. Vovó diz que ele ficou procurando uma pessoa por muito tempo depois do acidente, contou a menina. Alguém que conheceu na estrada. O ar pareceu faltar nos pulmões de Lívia. Então ele havia tentado encontrá-la? Como assim? Perguntou, tentando controlar o tremor na voz. Ele não lembrava direito, explicou Generosa, baixando a voz. Só falava de uma mulher na chuva, de olhos que lembravam o céu, antes da tempestade. Procurou por meses, depois acho que desistiu. Um nó se formou na garganta de Lívia. Todos aqueles anos pensando que havia sido apenas um encontro casual, um momento de bondade de um estranho, quando, na verdade... O que aconteceu no dia do acidente? Perguntou, incapaz de conter a curiosidade. Ele saiu para resolver algo na cidade, contou Generosa. Voltou tarde, na chuva. O carro derrapou, bateu a cabeça. Quando o encontraram, estava chamando por alguém. Um nome que ninguém conhecia. Qual nome? A pergunta escapou antes que Lívia pudesse se conter. Os olhos de Generosa se estreitaram perspicazes. Por que quer saber, Dona Lívia? Antes que pudesse responder, a voz de Sebastiana cortou o ar. Generosa. O que pensa que está fazendo? A governanta se aproximava com passos duros. Sabe que não deve ficar espalhando histórias da família para qualquer um. A patroa não é qualquer um,
retrucou a velha, sem se intimidar. A patroa devia estar recebendo Érica Gouveia, não conversando com os empregados. Rebateu Sebastiana, o rosto tenso. Dona Rosilda está procurando por você, senhora. Os dias seguintes passaram em um estranho equilíbrio, como uma corda esticada prestes a romper. Lívia estabeleceu uma rotina, tentando encontrar seu lugar naquela casa de cantos escuros e segredos não ditos. Pela manhã, acompanhava Eudoro em uma caminhada silenciosa pela propriedade. Durante o dia, observava o funcionamento da fazenda, sempre sob o olhar vigilante de Sebastiana. À noite, jantavam em uma formalidade que lentamente começava a se desfazer. A semana avançava, e com ela cresciam os preparativos para o festival da colheita, uma tradição local que envolvia toda a comunidade. Na quinta-feira pela manhã, Lívia estava na cozinha observando Noelma e sua mãe, Celina, prepararem biscoitos de polvilho quando Eudoro entrou, trazendo consigo o aroma de terra e tabaco. "Estou interrompendo?" perguntou ele, notando a farinha nas mãos de Lívia. "De modo algum", respondeu ela, surpreendendo-se com a própria facilidade em sorrir para ele. "Estou aprendendo a receita tradicional. Na minha região fazemos diferente." Eudoro aproximou-se, pegando um dos biscoitos ainda quentes. O gesto casual tinha uma intimidade que não passava despercebida. Até 3 dias atrás, ele jamais entraria na cozinha, território exclusivo dos empregados e de Sebastiana. "Não sabia que gostava de cozinhar", comentou ele, provando o biscoito. "Há muitas coisas que não sabe sobre mim", respondeu Lívia, tocando levemente farinha em seu próprio nariz. O olhar dele se deteve nela por um momento e uma sombra de algo, curiosidade, talvez reconhecimento, passou por seus olhos. "Gostaria de me acompanhar até a vila?" convidou Eudoro inesperadamente. "Precisamos acertar os últimos detalhes do festival e..." hesitou. "Pensei que talvez quisesse conhecer o lugar." Celina e Noelma trocaram olhares significativos que Lívia captou pelo canto dos olhos. "Adoraria", aceitou, limpando as mãos no avental. O caminho até a pequena vila era de tirar o fôlego. A estrada de terra cortava campos de algodão e pastos, onde o gado pastava preguiçosamente. Eudoro dirigia a caminhonete com a janela aberta, permitindo que a brisa quente de fim de manhã bagunçasse os cabelos de Lívia. Havia algo de libertador naquela simplicidade. "Você está se adaptando bem", comentou ele, quebrando o silêncio confortável que se instalara entre eles. "Melhor do que eu esperava." "Não é minha primeira mudança", respondeu Lívia, observando o horizonte, alaranjado. "Aprendi a me adaptar desde cedo." Sebastiana mencionou que a viu no jardim de ervas com Generosa, disse Eudoro, como quem não quer nada. "Ela tem histórias interessantes para contar." O coração de Lívia acelerou. O que mais a governanta havia dito? "Generosa conhece a terra melhor que qualquer um", desviou Lívia. "Me mostrou plantas que minha avó também usava para remédios." Eudoro assentiu, parecendo aceitar a resposta, mas havia algo em seu olhar. Uma pergunta não formulada. A vila surgiu na curva da estrada. Um conjunto de casas simples ao redor de uma praça central, onde uma igreja branca dominava a paisagem. Era dia de feira e barracas coloridas espalhavam-se pela praça, vendendo de tudo, desde verduras frescas até artesanato local. "Não mudou nada", murmurou Lívia sem perceber. "Já esteve aqui antes?" perguntou Eudoro, estacionando a caminhonete sob a sombra de uma mangueira. Lívia congelou. O comentário escapara sem que pudesse contê-lo. "Todas essas vilas se parecem", respondeu tentando soar casual. "Lembra a que ficava perto da fazenda de meus pais." Eudoro não pareceu completamente convencido, mas não insistiu. Desceram do carro e caminharam pela praça, parando ocasionalmente para que ele pudesse apresentá-la aos moradores locais. A recepção era mista. Alguns a tratavam com curiosidade amigável, outros com a desconfiança reservada aos forasteiros. "Senhor Bastos", chamou um homem idoso de uma das barracas de artesanato. "Vejo que finalmente conhecemos. A famosa esposa." "Ah, seu Januário", cumprimentou Eudoro com respeito genuíno. "Esta é Lívia." O velho a estudou por um momento, os olhos embaçados pelo tempo se estreitando. "Tem cara de quem conhece o valor de um dia de trabalho."
declarou finalmente, um elogio em sua linguagem simples. Não como aquela outra que vivia por aqui. Eudoro pigarreou desconfortável, mas Lívia sorriu para o velho. É um prazer conhecê-lo, seu Januário, disse notando as esculturas em madeira expostas na barraca. O senhor tem mãos abençoadas para o entalhe. O elogio, sincero e específico, pareceu agradar o artesão. Ele selecionou uma pequena escultura de um pássaro e a estendeu para Lívia. Um presente de boas-vindas, ofereceu. É uma juriti, pássaro de bom agouro. Não posso aceitar algo tão valioso, protestou Lívia. Pode sim, insistiu o velho. É tradição. Além disso, abaixou a voz, como se compartilhasse um segredo. Nunca gostei daquela Érica, metida demais pro meu gosto. Eudoro fingiu não ouvir o comentário, mas um leve sorriso dançou em seus lábios. Continuaram pela feira, cumprimentando pessoas, provando quitutes locais. Em um momento, pararam diante de uma barraca de ervas medicinais, e Lívia surpreendeu a vendedora com seu conhecimento sobre propriedades e usos de plantas nativas. A notícia espalhou-se rapidamente, e logo outras mulheres se aproximaram para trocar receitas e conhecimentos. Não sabia que entendia tanto de medicina natural, comentou Eudoro quando finalmente se afastaram. Aprendi com minha avó, explicou Lívia. Onde eu cresci, o hospital mais próximo ficava a horas de distância. Aprendemos a nos virar. Algo em sua explicação pareceu tocar Eudoro profundamente. Ele a observava com uma intensidade nova, como se tentasse enxergar além de sua aparência. Há algo em você, Lívia, disse sua voz baixa para que apenas ela ouvisse. Algo que me faz sentir em casa. O coração dela acelerou. Por um momento, foi como se 15 anos não tivessem passado, como se estivessem novamente naquela estrada enlameada, dois estranhos unidos pelo acaso e algo mais, algo que nem o tempo nem o esquecimento haviam conseguido apagar completamente. O momento foi interrompido pela chegada de um grupo de homens que vinham para discutir as últimas providências do festival. Eudoro precisou se afastar, deixando Lívia livre para explorar a feira por conta própria. Ela passou por barracas de doces caseiros, de artesanato em palha, observando a vida simples que tanto contrastava com a formalidade da casa grande. Perto da igreja, notou um grupo de mulheres reunidas em torno de uma figura elegante. Aproximando-se, reconheceu Érica, no centro, distribuindo folhetos sobre o festival. Aqui está nossa convidada de honra, exclamou Érica ao vê-la com um entusiasmo exagerado. Estávamos justamente falando sobre sua participação no festival. Minha participação? Perguntou Lívia confusa. Ora, como esposa do maior proprietário da região, é tradição que a senhora Bastos faça a abertura da festa, explicou Érica, um brilho malicioso nos olhos. Com um discurso, é claro, preparado e memorizado. Era uma armadilha óbvia. Colocá-la em destaque apenas para vê-la fracassar, tropeçando nas palavras diante de toda a comunidade. Érica esperava que ela, vinda do interior, sem educação formal, fizesse papel de tola. Será uma honra, respondeu Lívia calmamente. Sempre gostei de falar em público. A expressão de surpresa no rosto de Érica foi quase cômica. Maravilha, recuperou-se rapidamente. O tema deste ano é tradição e renovação. Tenho certeza que saberá o que dizer. Na véspera do Festival da Colheita, o céu amanheceu carregado. Nuvens escuras acumulavam-se no horizonte, prometendo chuva forte. Um presságio que não passou despercebido pelos mais antigos da fazenda. Lívia observava a mudança do tempo pela janela do quarto, lembrando-se da tempestade de 15 anos atrás, quando o destino a colocara no caminho de Eudoro pela primeira vez. As tempestades de junho costumam ser fortes por aqui, disse uma voz atrás dela. Lívia virou-se encontrando Eudoro parado na porta de comunicação entre os quartos. Nas últimas noites, essa porta ficara entreaberta, um silencioso convite para conversas noturnas sobre livros, lembranças de infância, sonhos interrompidos, nunca sobre o futuro, nunca sobre o que realmente importava. Na minha terra também, respondeu ela voltando a olhar pela janela. Minha avó dizia que eram as lágrimas dos anjos lavando a terra para o novo plantio. Eudoro aproximou-se
parando ao seu lado. O calor de seu corpo era uma presença sólida, reconfortante. Você nunca fala sobre sua família, observou ele. Apenas fragmentos, pequenas histórias. É difícil falar sobre o que perdemos, respondeu Lívia, sentindo o nó familiar na garganta. Minha mãe faleceu há 5 anos. Era tudo o que eu tinha. Não era toda a verdade, mas era verdade suficiente para aquele momento. Sarah, sinto muito, disse Eudoro, sua mão encontrando a dela no parapeito da janela. Deve ter sido solitário. O toque era simples, apenas dedos roçando dedos, mas enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Lívia. Em uma semana de casamento, era o contato mais íntimo que haviam compartilhado. E você? Perguntou ela, deixando a mão onde estava. Por que nunca se casou antes? Um sorriso triste perpassou o rosto de Eudoro. As pessoas dizem que estava prometido a Érica desde a infância, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. É o que todos esperavam. O que eu mesmo esperava, suponho. Mas depois do acidente, algo mudou. Eudoro virou-se para encará-la, e havia uma intensidade em seus olhos que a fez prender a respiração. Comecei a ter esses sonhos, essas memórias que não se encaixavam. Uma mulher sob a chuva, pedindo ajuda. Olhos que eu não conseguia esquecer. O coração de Lívia acelerou. Ele estava falando dela, de sua memória perdida. Procurei por anos, continuou ele. Perguntei em hospitais, postos de gasolina, em toda parte. Ninguém sabia de quem eu falava. Eventualmente, os médicos sugeriram que poderia ser apenas uma confusão mental resultado do trauma. E você acreditou? A pergunta escapou dos lábios de Lívia antes que pudesse contê-la. Eudoro a estudou por um longo momento. Uma parte de mim nunca acreditou, respondeu finalmente. É como se um pedaço da minha vida tivesse sido arrancado e eu passasse os dias tentando encontrá-lo novamente. Um trovão retumbou ao longe, anunciando a aproximação da tempestade. O momento parecia suspenso no tempo, carregado de possibilidades. Lívia sentiu que estava à beira de um precipício, contar ou não a verdade. Batidas na porta quebraram o encanto. Senhor Eudoro, chamou Sebastiana. O senhor Zacarias está ao telefone. Diz que é urgente. Já vou, respondeu ele sem tirar os olhos de Lívia. Então, baixando a voz. Continuamos esta conversa depois. Quando ficou sozinha, Lívia sentiu o peso de todos os não ditos, entre eles. Precisava contar a verdade, mas como? E se ele não acreditasse? E se Rosilda e Sebastiana a acusassem de manipulação, de ter orquestrado tudo desde o início? A chuva começou a cair, primeiro em gotas esparsas, depois em torrentes, que lavavam as janelas. Lívia desceu para o almoço, encontrando a casa empolvorosa com os preparativos finais para o festival do dia seguinte. Parece que o tempo vai abrir amanhã, comentou Celina enquanto servia a sopa de mandioca. Graças a Deus, seria uma pena cancelar o festival depois de tanto trabalho. Especialmente o seu discurso, dona Lívia, acrescentou Noelma, com um sorriso cúmplice. Todo mundo na vila está falando sobre isso. Lívia sorriu para a menina. Nos últimos dias, Noelma tornara-se sua sombra, seguindo-a pelo jardim, ajudando-a a conhecer os cantos da propriedade, contando histórias sobre Eudoro que ninguém mais compartilharia. Espero não decepcionar, respondeu Lívia, consciente de que Rosilda a observava da ponta da mesa. Tenho certeza que será memorável, comentou a cunhada, seu tom deixando claro que esperava o contrário. Após o almoço, enquanto a chuva continuava a cair, Lívia retirou-se para a biblioteca. A casa grande possuía uma impressionante coleção de livros, muitos datando do século passado. Foi ali que Zacarias a encontrou, folheando um volume antigo sobre plantas medicinais. Senhora Bastos, cumprimentou o advogado, fechando a porta atrás de si. Finalmente a encontro sozinha. Havia algo em seu tom que colocou Lívia imediatamente em alerta. Posso ajudá-lo em algo, Sr. Pinto? Zacarias aproximou-se, seus olhos nunca deixando os dela. Sabe, tenho uma memória excelente para rostos, começou ele, pegando um livro da estante apenas para devolvê-lo sem olhar. E o seu continua me incomodando. Como disse antes, tenho um rosto comum, respondeu Lívia, mantendo a compostura. Não tem. O advogado parou a poucos passos dela. Levei algum tempo, mas finalmente me lembrei.
Hospital Santa Clara há 15 anos. Uma mulher e sua mãe doente, precisando desesperadamente de dinheiro para um tratamento. O sangue gelou nas veias de Lívia. Está enganado, murmurou, mas sem convicção. Não estou, insistiu Zacarias. Fui eu quem levou o dinheiro a pedido de Eudoro. Ele havia conhecido vocês na estrada durante a tempestade. Seus olhos se estreitaram. Foi você, não foi? A mulher que ele procurou por anos depois do acidente. Lívia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Após uma semana guardando o segredo, sendo cuidadosa a cada palavra, seu passado a alcançava da forma mais inesperada. O que pretende fazer com essa informação? Perguntou, erguendo o queixo em desafio. Zacarias sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. A pergunta é: o que você pretende? Devolveu ele. Eudoro é meu amigo há décadas. Se isso for algum tipo de golpe... Não é, cortou Lívia, uma faísca de raiva acendendo em seu peito. Eu nem sabia que era ele quando aceitei o casamento. Foi o destino, ou Deus, ou seja lá o que for que nos trouxe de volta um para o outro. O advogado a estudou por um longo momento, como se avaliasse a verdade de suas palavras. Ele não se lembra de você, disse finalmente. O acidente afetou sua memória daqueles dias. Eu sei, respondeu Lívia. Planejava contar a ele, mas temia que não acreditasse, completou Zacarias. Ou que Rosilda a acusasse de manipulação. Lágrimas queimaram nos olhos de Lívia. Era exatamente isso. Um trovão particularmente forte sacudiu as janelas da biblioteca. A tempestade estava diretamente sobre eles agora, implacável em sua fúria. Preciso pensar, disse Zacarias, dirigindo-se à porta. Não direi nada a ele, por enquanto. Mas você deveria, antes que outra pessoa o faça. Amanhã, do festival amanheceu limpa e fresca, como se a tempestade da noite anterior tivesse lavado o mundo para um novo começo. Os primeiros raios de sol coloriam o céu de rosa e dourado quando Lívia despertou. Havia dormido pouco, atormentada pela conversa com Zacarias e pela decisão que precisava tomar. Vestiu-se com cuidado, escolhendo um vestido simples de algodão azul que comprara na feira. Não era elegante como as roupas de Érica, mas combinava com ela. Prático, honesto, sem afetações. Quando desceu para o café, encontrou a casa em alvoroço. O festival começa ao meio-dia, informou Sebastiana, servindo café para Rosilda. O senhor Eudoro saiu cedo para verificar os últimos preparativos. E seu discurso, dona Lívia? Perguntou Noelma, aparecendo na porta da cozinha, com o cabelo especialmente arrumado para a ocasião. Já está pronto? Todas as cabeças se viraram para ela curiosas e, no caso de Rosilda, claramente céticas. Sim, está pronto, respondeu Lívia com tranquilidade. Passara parte da noite escrevendo, as palavras fluindo de um lugar profundo dentro de si. Ótimo, disse Rosilda com um sorriso que não alcançava os olhos. Érica mencionou que é uma grande honra para uma recém-chegada fazer a abertura do festival. A ênfase na palavra recém-chegada deixava claro o que Rosilda realmente pensava, que Lívia não merecia tal honra, que não pertencia àquele lugar. A tradição é que a esposa do maior proprietário faça o discurso, interveio Sebastiana com falsa inocência. No ano passado, é claro, foi Érica quem o fez, já que todos esperavam que ela e o Sr. Eudoro. Mas as coisas nem sempre saem como esperamos, não é mesmo? Completou Lívia, sustentando o olhar da governanta sem hesitação. Um silêncio tenso caiu sobre a sala de jantar. Mesmo Rosilda pareceu momentaneamente surpreendida com a firmeza na voz de Lívia. Antes que a tensão pudesse escalada, Noelma puxou a manga do vestido de Lívia. A senhora vem comigo ver os preparativos? Convidou, com olhos suplicantes. Claro, aceitou Lívia, grata pela intervenção da menina. O centro da vila havia se transformado da noite para o dia. Barracas coloridas cercavam a praça, decoradas com fitas e flores. Um palco improvisado ocupava o espaço em frente à igreja, onde músicos afinavam seus instrumentos. O aroma de comida típica preenchia o ar. Carne assada, milho cozido, doces de frutas nativas. Está bonito, não é? Perguntou Noelma, conduzindo Lívia entre as barracas. Vovó diz que este ano vai ser especial. Por quê? Não sei,
respondeu a menina com uma daquelas encolhidas de ombro típicas da infância. Ela só disse que sente no ar. Vovó é meio mística. Lívia sorriu, deixando-se guiar pela criança. Nos últimos dias, Noelma tornara-se sua aliada inesperada, trazendo pequenos recados, compartilhando os segredos da fazenda, servindo de ponte entre ela e um mundo que ainda tentava compreender. Ali está o patrão, exclamou a menina apontando para um grupo de homens próximo ao palanque. Entre eles estava Eudoro, conversando com autoridades locais. Ao vê-las, ergueu a mão em cumprimento, desculpou-se com os companheiros e veio ao encontro delas. Havia uma leveza em seus passos que Lívia não vira antes. Bom dia, saudou ele, com um sorriso que iluminou seu rosto. Vim cedo para garantir que tudo estivesse em ordem. Está lindo, elogiou Lívia, olhando ao redor. Parece que toda a comunidade se envolveu. É a tradição mais antiga da região, explicou Eudoro. E, se me permite dizer, você está... Hesitou procurando a palavra certa. Você está radiante hoje. O elogio, simples e direto, coloriu as faces de Lívia com um rubor que não sentia desde a juventude. Obrigada, murmurou subitamente tímida. Noelma olhava de um para o outro com um sorriso maroto, como se assistisse a um espetáculo particularmente divertido. Vou procurar vovó, anunciou repentinamente, afastando-se antes que pudessem responder. Sozinhos em meio à multidão que começava a se formar, Lívia e Eudoro caminharam lado a lado, em um silêncio que pela primeira vez não carregava desconforto ou dúvidas. Cumprimentavam as pessoas, paravam em barracas, provavam guloseimas oferecidas pelos comerciantes. De longe poderiam parecer um casal comum, unidos por escolha e não por necessidade. Sobre ontem, começou Eudoro, enquanto se afastavam um pouco da agitação. Nossa conversa foi interrompida. Lívia sentiu o coração acelerar. Era agora? Deveria contar a verdade aqui, no meio do festival? Eudoro. A voz aguda de Érica cortou o momento. Finalmente te encontrei. Elegante em um vestido de linho claro, a antiga pretendente se aproximou lançando um olhar avaliador para Lívia antes de voltar sua atenção exclusivamente para Eudoro. Está tudo pronto para o discurso de abertura, informou segurando o braço dele com uma familiaridade que fez Lívia apertar os lábios. Pensei em fazer uma pequena introdução antes de chamar sua esposa ao palco, para contextualizar a tradição para os que não conhecem. O olhar que lançou para Lívia deixava claro a quem se referia. Não será necessário, Érica, respondeu Eudoro firmemente. Tenho certeza que Lívia compreende perfeitamente o significado da tradição. Um leve rubor subiu pelo pescoço de Érica, mas seu sorriso não vacilou. Como quiser, cedeu, retirando a mão do braço dele. Apenas pensei em tornar as coisas mais fáceis para ela. Antes que Eudoro pudesse responder, o sino da igreja começou a tocar, anunciando o meio-dia e o início oficial do festival. A multidão convergiu para o centro da praça, onde o prefeito já aguardava no palco improvisado. É hora, disse Érica, com um último olhar avaliador para Lívia. Boa sorte. Enquanto se dirigiam para o palanque, Lívia sentiu uma mão em seu ombro. Era Zacarias, o rosto sério sob o sol do meio-dia. Depois do discurso, precisamos conversar, murmurou ele. É importante. Lívia assentiu, tentando acalmar o tremor que começava em suas mãos. O discurso Zacarias, a verdade sobre seu passado com Eudoro, tudo convergia para aquele momento, como afluentes de um rio inevitável. No palco, o prefeito fazia as boas-vindas formais. Rosilda, Sebastiana e Érica posicionaram-se estrategicamente na primeira fila, como juízas prontas para avaliar seu desempenho. Mas foi o rosto de Noelma entre a multidão que chamou a atenção de Lívia. A menina erguia o polegar em um gesto de encorajamento ao lado de Generosa, que a observava, com olhos perspicazes demais para sua idade. E agora, anunciou o prefeito, é com grande honra que convido a nova senhora Bastos, Dona Lívia, para fazer o discurso de abertura do nosso Festival da Colheita. Aplausos educados receberam Lívia enquanto ela subia ao palco. Respirou, fundo, olhou para a comunidade reunida e começou a falar. O silêncio caiu sobre a praça enquanto Lívia se posicionava diante do microfone.
O sol do meio-dia iluminava seu rosto, destacando os sinais que o tempo e as preocupações haviam deixado. Não era uma beleza convencional que os presentes viam, mas algo mais profundo, uma dignidade natural, uma força serena que nascia não da arrogância, mas da vida vivida plenamente, com suas alegrias e dores. Bom dia a todos. Começou. Ela, sua voz firme apesar do nervosismo que sentia. Sou Lívia Marçal Bastos, e confesso que ainda estou me acostumando com este novo nome. Uma onda de risos suaves percorreu a multidão, quebrando a tensão inicial. Lívia sorriu, ganhando confiança. Quando me pediram para falar sobre tradição e renovação, passei a noite pensando no que dizer. Afinal, sou uma recém-chegada. Aqui. Lançou um breve olhar para Rosilda e Érica na primeira fila. Quem sou eu para falar de tradições com pessoas que as vivem há gerações? Fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Eudoro entre a multidão. Ele a observava com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Mas então percebi que, às vezes, é preciso um olhar de fora para realmente ver o valor do que temos. Como aquela antiga história do peixe que não sabe o que é água, porque sempre esteve imerso nela. As palavras fluíam agora, naturais como a água do riacho. Lívia falou sobre as tradições que observara em apenas uma semana na comunidade. O respeito pela terra, o conhecimento passado de geração em geração, a forma como as pessoas se uniam para celebrar a colheita, não apenas como um evento agrícola, mas como um momento de reafirmação dos laços que os mantinham unidos. A tradição não é estática, continuou, sua voz ganhando força. Ela se renova a cada geração, como a própria terra se renova a cada plantio. É como o riacho que corre na propriedade dos Bastos. A água é sempre nova, mas o leito permanece, dando forma e direção. Deu alguns passos pelo palco, sentindo-se mais à vontade. Eu venho de uma família de agricultores, de gente que conheceu tempos difíceis e bons. Aprendi desde cedo que a terra não discrimina. Dá seus frutos para quem a trabalha com respeito, não importa o sobrenome. Que carregue. Olhou diretamente para Sebastiana, que desviou o olhar. O que plantamos hoje, colhemos amanhã. É verdade para as sementes e também para os gestos, para as palavras, para as decisões que tomamos. Enquanto falava, Lívia notou uma mudança sutil na plateia. Os olhares de desconfiança cediam lugar à curiosidade, depois ao interesse genuíno. Mesmo Rosilda parecia surpreendida, embora tentasse manter a expressão neutra. 15 anos atrás, continuou Lívia, sentindo o coração disparar ao tocar no assunto que tanto evitara. Passei por esta região durante uma tempestade. Estava desesperada, com minha mãe muito doente no banco do passageiro de um caminhão velho. O pneu furou na estrada de terra. Viu os olhos de Eudoro se arregalarem ligeiramente. Ao lado dele, Zacarias assentiu discretamente, encorajando-a a continuar. Um estranho parou para ajudar. Trocou o pneu na chuva forte, arruinou um terno caro para se ajoelhar na lama. Lágrimas brilhavam em seus olhos agora, mas Lívia manteve a voz firme. Quando soube da situação da minha mãe, insistiu em nos levar ao hospital na cidade. Pagou pelo tratamento sem pedir nada em troca, sem deixar sequer um endereço para agradecimentos. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns dos mais velhos trocavam olhares significativos, como se conectassem peças de um quebra-cabeça antigo. Passei anos tentando encontrar aquele homem, apenas para agradecer. Para dizer que ele havia não apenas salvado minha mãe, mas me ensinado uma lição sobre generosidade que transformou minha vida. Seus olhos encontraram os de Eudoro novamente. Havia algo neles agora. Confusão, sim, mas também um princípio de reconhecimento, como se uma porta há muito fechada começasse a se abrir. Nunca o encontrei, até que o destino, ou Deus, ou seja lá como queiram chamar, traçou um círculo perfeito e me trouxe de volta. Não para agradecer, mas para pertencer. A praça estava em completo silêncio agora. Nem mesmo o vento ousava interromper. Esse homem está aqui hoje, continuou Lívia, sua voz baixando para quase um sussurro que o microfone amplificava. E ele não se lembra de mim, porque sofreu um acidente que apagou parte de sua memória. Mas eu me lembro. A moça da estrada se lembra de cada detalhe.
Olhou diretamente para Eudoro, cujo rosto havia empalidecido. Sebastiana levou as mãos à boca. Rosilda olhava de Lívia para o irmão, atônita. Eudoro Bastos salvou minha vida naquele dia. E agora, 15 anos depois, sem saber quem eu era, ofereceu-me um casamento que salvaria minha propriedade. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto agora. Não vim aqui por dinheiro ou por status. Vim porque, de alguma forma, meu coração reconheceu o caminho de volta para casa, mesmo quando minha mente hesitava. Um murmúrio crescente percorria a multidão. Eudoro havia dado um passo à frente, o rosto contraído em uma expressão de choque e incredulidade. É isso que a tradição e renovação significam para mim, concluiu Lívia, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Honrar o passado, mesmo quando não podemos lembrar completamente dele, e ter coragem para renovar, para recomeçar, para dar uma nova chance ao que parecia perdido. Quando terminou, um silêncio profundo caiu sobre a praça. Então, lentamente, alguém começou a aplaudir. Foi generosa a avó de Noelma, suas mãos enrugadas batendo com força surpreendente. Logo, seu Januário se juntou a ela. Depois, outros moradores mais velhos, até que toda a praça aplaudia de pé. Lívia desceu do palco com as pernas trêmulas, sentindo-se simultaneamente leve e exausta. Havia dito a verdade, finalmente. O que viria depois, não sabia. Mas ao menos aquele peso não habitava mais seu peito. A multidão se abriu para dar passagem a Eudoro, que caminhava em sua direção como um homem em transe. Quando parou diante dela, seus olhos estavam marejados. Algo que ninguém na comunidade jamais vira antes. Margarida, disse ele usando o apelido que dera a ela naquele dia distante, por causa de uma flor silvestre que ela carregava no bolso da camisa. Margarida, repetiu Eudoro, e nessa única palavra habitava todo um mundo de memórias ressurgidas. A multidão ao redor dele silenciou, testemunhando um momento que parecia suspenso no tempo. Lívia sentiu as pernas fraquejarem. Você lembrou, sussurrou ela, as lágrimas embaçando sua visão. Não completamente, admitiu ele, dando um passo à frente. Mas quando você falava, era como se uma porta se abrisse. Vi flashes, a chuva, o caminhão velho, seus olhos assustados quando me ajoelhei na lama. Eudoro tocou o rosto dela com dedos trêmulos, como se temesse que fosse um sonho, uma ilusão que se desfaria ao toque. Por que não me contou antes? Perguntou sua voz, uma mistura de confusão e maravilha. Tive medo, confessou Lívia. Medo que parecesse uma manipulação, que ninguém acreditasse, que você não acreditasse. Rosilda aproximou-se, o rosto pálido, os olhos se movendo entre o irmão e a cunhada. É verdade? Perguntou a voz despida da usual frieza. É você a mulher que ele procurou por anos? É ela, respondeu Zacarias, juntando-se a eles. Reconheci seu rosto assim que a vi. Fui eu quem levou o dinheiro para o hospital a pedido de Eudoro. Sebastiana olhava a cena com a mão sobre o peito, como se tentasse processar uma realidade completamente nova. Ao seu lado, Érica mantinha o rosto impassível, mas seus olhos traíam uma tormenta interior. Todos esses anos, murmurou Eudoro, ainda segurando o rosto de Lívia entre as mãos. Procurei em todo lugar, menos onde deveria. Noelma furou a multidão arrastando a avó pela mão. Eu sabia, exclamou a menina, seus olhos brilhando de excitação. Vovó também sabia, ela sentiu. Generosa aproximou-se com passos lentos, mas firmes. Seu rosto enrugado abriu-se em um sorriso de satisfação. O círculo se fechou, declarou a velha senhora, sua voz carregando a sabedoria simples de quem havia visto muitas vidas se desenrolarem. O que o destino une, nem mesmo a memória perdida pode separar. A praça inteira parecia conter a respiração. Era como se um feitiço tivesse sido quebrado, como se uma história antiga estivesse chegando à sua conclusão natural após um longo desvio. O festival, lembrou o prefeito, quebrando o momento. Precisamos continuar com a programação. Continuem, disse Eudoro, sem tirar os olhos de Lívia. Nós temos 15 anos para recuperar. Pegou a mão dela e a conduziu para longe da multidão em direção ao caminho que levava ao riacho. Atrás deles, a música recomeçou. A vida seguiu. Mas para os dois, era como se o tempo houvesse parado,
dando-lhes um espaço sagrado para redescobrir o que havia sido perdido. À beira do riacho, sentaram-se no mesmo tronco caído onde haviam conversado dias antes. A água corrente cantava sua canção eterna, testemunha silenciosa de mais um capítulo na história deles. Tentei encontrá-lo por anos, contou Lívia enquanto entrelaçava seus dedos aos dele. Voltei àquela estrada várias vezes. Perguntei no hospital, ninguém sabia seu nome completo. E eu procurei por você em cada rosto que cruzava meu caminho, respondeu Eudoro. Depois do acidente, tinha apenas fragmentos. Olhos azul acinzentados, o cheiro de terra molhada, uma margarida silvestre no bolso de uma camisa surrada. O som distante da música do festival chegava até eles, como um lembrete da vida que continuava além daquele momento íntimo. Quando o advogado apareceu com a proposta de casamento, eu estava desesperada, admitiu Lívia. Minha mãe havia partido, a fazenda estava prestes a ser tomada pelo banco. Parecia a única saída. Uma saída que era, na verdade, um retorno, observou Eudoro tocando uma mecha do cabelo dela. Como se tivéssemos caminhado em círculos para chegar ao mesmo ponto, só que desta vez, juntos. Ficaram em silêncio por alguns instantes, deixando que a magnitude do que haviam vivido assentasse entre eles, como terra após a chuva. E agora? Perguntou Lívia finalmente. O que acontece? Agora começamos de novo, respondeu ele simplesmente. Não como estranhos unidos por um contrato, mas como duas pessoas que o destino insistiu em reunir. O sol da tarde pintava o riacho de ouro quando retornaram à praça. O festival estava em pleno andamento. Crianças corriam entre as barracas, músicos tocavam canções tradicionais, casais dançavam no centro da praça. Rosilda veio ao encontro deles, assim que os avistou. Havia uma vulnerabilidade em seu rosto, que Lívia nunca vira antes. Perdão, disse, surpreendendo a ambos. Por tudo, eu só queria proteger meu irmão, a fazenda, o legado da família. Não há o que perdoar, respondeu Lívia, estendendo a mão para a cunhada. Você fez o que acreditava ser certo. Aquele simples gesto, a mão estendida, o perdão oferecido, selou uma nova aliança entre as duas mulheres. Não de amizade imediata, mas de respeito que poderia, com o tempo, florescer em algo mais profundo. Sebastiana observava a cena, de longe, seu rosto uma máscara de emoções contraditórias. Quando seus olhos encontraram os de Lívia, inclinou a cabeça levemente, um reconhecimento tácito, um armistício silencioso. À distância, viram Érica partindo em seu carro luxuoso. Não havia raiva em seu semblante, apenas uma aceitação resignada de que algumas batalhas não podem ser vencidas. Ela vai ficar bem, comentou Eudoro, seguindo o olhar de Lívia. Érica sempre soube se reinventar. Noelma correu até eles, os olhos brilhando de excitação. Vocês voltaram, exclamou a menina. Vovó pediu para avisar que o banquete vai começar. Vocês vêm? Não perderíamos por nada, sorriu Lívia, estendendo a mão para a criança. Os três caminharam juntos em direção ao centro da praça, onde mesas longas haviam sido arrumadas sob as árvores. Generosa acenou de seu lugar de honra, seus olhos antigos brilhando com a satisfação de quem vê padrões completarem-se para além da compreensão comum. Curiosa coincidência, comentou Zacarias aproximando-se com 2 taças de vinho. Ou talvez não seja coincidência nenhuma. Acho que deixei de acreditar em coincidências, respondeu Eudoro, aceitando a bebida. O advogado sorriu, erguendo sua taça em um brinde silencioso antes de se afastar, deixando-os novamente sozinhos em meio à multidão. A tarde se transformou em noite. Lanternas foram acesas, lançando uma luz dourada sobre a praça. Depois de 15 anos, Eudoro Bastos dançou pela primeira vez, conduzindo Lívia em uma ciranda tradicional, enquanto a comunidade os cercava, batendo palmas e cantando. Naquele círculo de música e movimento, 2 vidas separadas pelo acaso e pelo esquecimento finalmente encontravam seu ritmo conjunto. Meses depois, quando as flores do ipê amarelo começavam a desabrochar, Eudoro e Lívia renovaram seus votos matrimoniais à beira do mesmo riacho onde tudo começara, não por obrigação ou necessidade,
mas por escolha, a mais poderosa das forças que move o coração humano. A fotografia que antes ocupava a parede do quarto foi transferida para a sala principal, agora acompanhada por outra, mais recente. Eudoro e Lívia, lado a lado, com Noelma entre eles, sorrisos que falavam de um lar finalmente encontrado, de um círculo finalmente completo. Queridas amigas, se a jornada de Lívia e Eudoro tocou seu coração como tocou o meu, compartilhe esta história com aquela amiga que acredita em segundas chances. Lívia nos ensinou sobre coragem, Sebastiana sobre lealdade, e a pequena Noelma mostrou a sabedoria das crianças que enxergam além das aparências. Esta história me fez acreditar que Deus realmente escreve certo por linhas tortas. Não seria maravilhoso receber mais contos assim em seu dia a dia? Comente o que achou, curta para me alegrar e inscreva-se para não perder nossas próximas histórias de fé e amor. Que Deus proteja e guarde sua família, hoje e sempre.